Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 174. E hoje vamos ter aí um episódio bastante nerd, vamos falar a verdade, né? Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Vamos, como eu disse, ter um episódio bastante nerd, bastante, vamos dizer assim, pensativo. Vamos trazer no episódio de hoje algo que a gente ainda não fez aqui no Rádio Nerd. Na maioria das vezes não deu tempo, outras vezes acabou a ideia acontecendo, mas morrendo. Mas vamos trazer aqui uma análise no programa de hoje sobre o que seria dos heróis se surgissem uma terceira guerra mundial. Teoria, programa de pura teoria para você que gosta de teorizar sobre HQs e sobre também os heróis nos filmes em live action. É o que vou fazer hoje aqui nesse episódio desta semana. E no final do episódio também, quando a gente acabar as nossas teorias, vamos falar sobre as novidades desta semana. Principalmente, eu acho que a maior novidade de todas nessa semana foi em relação ao novo filme do Homem-Aranha, né? Que vai ser lançado já no ano que vem. Pelo menos se espera, né? O seu lançamento já em 2026. Né? Vamos ver se o cronograma será mantido para esse filme do Homem-Aranha, que é aí esperado, um Homem-Aranha 4 com o Tom Holland. Mas tem novidades interessantes sobre esse filme que saiu essa semana. Então vamos lá? Vamos começar o programa de hoje, esse Rádio Nerd, desse domingão. Primeiro domingo do inverno, né? Está começando aí mais uma estação do ano, aquela estação gelada. Eu mesmo tô aqui com minha blusa de frio, tá fazendo bastante frio na região central, vamos dizer assim, do Brasil, nessa região nossa aqui, região sudeste. E vamos lá, vamos começar essas nossas teorias. É que essa teoria surgiu de um bate-papo durante a semana e eu fui escrevendo aqui o bate-papo, o que aconteceria se... Vamos fazer uma espécie de what if, né? Bom, na verdade eu acredito que todo mundo tá ligado, tá sabendo o que tá acontecendo no mundo. Estamos aí em pleno uma guerra, né? Não é uma guerra de fato ainda, porque não foi declarado de nenhuma das duas partes guerra, né? Para se ter uma guerra, tem que haver a declaração de guerra. Mas há os ataques entre esses dois países, entre o Irã e Israel, e são dois países fundamentais, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Irã, ele controla várias milícias, vamos dizer assim, na região ali do Oriente Médio, tem o apoio de outros países gigantes, como por exemplo a Rússia, né? A China de uma maneira mais isolada, mas ela tem ali uma ligação por ser o Irã um inimigo histórico não só de Israel, mas também dos Estados Unidos, mas vamos dizer assim, um aliado direto do Irã seria a Rússia, que é outro inimigo histórico ali dos Estados Unidos, que muitas vezes a gente vê essa guerra, e aí relembrando o período de Guerra Fria, a gente acompanha essa guerra nas HQs ali, entre a maioria das HQs, principalmente da época de Guerra Fria, sempre tinha como vilão um russo, um soviético, né? Exatamente por isso, por causa da Guerra Fria, que se tornou aí cada vez mais Estados Unidos e União Soviética hoje, a principal herdeira da União Soviética, a Rússia, como inimigas. Do outro lado, a gente já falou, além do lado de Israel, tá aí os Estados Unidos, que é o principal parceiro militar, vamos dizer assim, de Israel, e também a União Europeia como todo também, né, tem aí uma ligação com Israel. E aí surgiu a conversa de que esse conflito que começou ali no Oriente Médio pode desencadear, caso entre os Estados Unidos, entre outro país do lado do Irã, pode desencadear aí uma terceira guerra mundial.
a gente primeiramente torce para que isso não aconteça, lógico, né? Uma terceira guerra nesse momento com com armas nucleares, né? Seria algo catastrófico para o mundo e seria talvez até mesmo o fim do mundo, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, é bom a gente começar esse programa de hoje falando que, embora vamos criar teorias em relação aqui a uma suposta guerra mundial, uma suposta terceira guerra mundial, em nenhum momento, lógico, a gente torce para que isso aconteça, até porque seria, como eu disse, uma guerra nuclear, né? Mas e aí? Como que os heróis, tanto da Marvel quanto da DC, agiriam numa terceira guerra mundial? Na verdade, em várias HQs, a gente sempre tem guerras, né? Temos lá Guerra Mundial Hulk, Guerra Civil, mas vamos trazer as HQs e também os filmes em live action para a nossa realidade. O que seria, por exemplo, se o Superman estivesse no nosso mundo e aí estourasse um grande conflito como esse que a gente está falando, né? É isso que a gente vai comentar sobre... É sobre isso que a gente vai comentar no programa de hoje. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar um primeiro herói. Vou pegar um da Marvel, outro da DC, aí depois vamos um da Marvel e outro da DC. Primeiro super-herói que eu queria pegar é até bastante interessante. E eu vou sempre estar olhando aqui, porque tá anotado aqui, eu fui discutindo, comentando e anotando aqui alguns pontos importantes. Mas o primeiro super-herói é o Capitão América. Porque dos militares, dos soldados, vamos dizer assim, dos heróis ligados aos militares, é o mais conhecido. É a cara da América, vamos dizer assim, né? Batalhou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, lá contra os alemães, né? Vamos dizer, a Hydra, contra os nazistas. Então ele foi criado, o próprio herói foi criado no momento de guerra, né? Para ser uma espécie de esperança, vamos dizer assim, no momento bastante conflituoso, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Mas como que o Capitão América agiria numa terceira guerra mundial em que as potências estivessem super armadas, armas nucleares? E aí, o que agiria? Primeiro, o Capitão América é um soldado, então a tendência dele é estar nesses conflitos, na linha de frente desses conflitos, mas só que o Capitão América, acima de tudo, ele é uma pessoa que, vamos dizer, não é dominada por um governo. Embora ele tenha as vestimentas com as cores dos Estados Unidos, vamos dizer assim, ele não é comandado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem controlá-lo, é uma palavra melhor dita assim. Então, o que o Capitão América faria numa terceira guerra mundial? Ele ficaria ao lado do certo, vamos dizer assim. Mas tem certo numa guerra? Bom, numa Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, em todos os movimentos, embora os dois lados mataram inocentes, o lado certo era o lado que ia contra o nazismo, né? Não poderia, aquela ideia do Hitler, ela não poderia, vamos dizer assim, tomar o mundo, porque é uma ideia completamente distorcida e que levaria muita gente inocente a morrer, né? Então ali tinha um lado certo. Numa terceira guerra mundial, a primeira coisa que o Capitão América ia fazer era olhar qual era o lado certo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos dizer, um lado que, se ganhasse, não imporia um governo totalmente autoritário, um governo que atacaria outras pessoas. Então, a primeira coisa que ele ia olhar era exatamente isso, né? Agora, se não tivesse nenhum lado certo, primeiro, ele não defenderia cegamente os Estados Unidos, essa é a minha ideia. Eu acho que, como eu disse, ele não é um cara que consegue
que o governo americano consegue dominar. Então, se os Estados Unidos estivesse errado, ele romperia logo de cara com os Estados Unidos. E ali, o Capitão América ele ia defender primeiramente as pessoas que estivessem sendo mais afetadas. Vamos dizer assim, um hospital que poderia estar ali sendo atacado, né? O Capitão América estaria ali defendendo primeiro, tentando retirar aquelas pessoas de dentro daquele local que foi atacado, né? Ou também estariam ali, o Capitão América estaria junto com pessoas, vamos dizer assim, minorias que estariam sendo perseguidas, né? E ele estaria desse lado, tá? Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui. Tá. Capitão América, ele estaria sempre do lado certo, porque quando a gente, eu não vou nem pegar as HQs, mas pegar os filmes, por exemplo. No momento em que a Hydra se infiltrou na SHIELD, né, o Capitão América era um dos soldados que ali estavam junto com a SHIELD. Ele muda de lado, lógico, porque viu que aquela entidade que ele defendia não estava mais fazendo certo, né? A mesma coisa, por exemplo, em Guerra Civil, né? Então, o Steve Rogers, no caso, ele ficaria sempre do lado certo, sim. Aliás, até nas HQs, nunca aconteceu dele estar do lado errado, né? Aconteceu no Agente Hydra, né? Que ele virou o Agente Hydra, no caso, né? Mas ele estava, vamos dizer assim, sendo dominado. A mente dele estava sendo dominada pelo mal. No caso, ele não sabia o que estava acontecendo, né? No momento em que ele vira Agente Hydra nas HQs. Ele não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, nem não sabia. Ele estava sendo dominado e estava fazendo aquilo, o trabalho a favor da Hydra, a favor dos nazistas, porque na mente dele ele acreditava que era certo, porque ele estava sendo dominado, né? Por isso que a gente vira, e ali no Agente Hydra ele vira um Capitão América, vamos dizer, do mal. Mas logo depois, quando ele vê a realidade de fato, ele muda de lado. Isso quer dizer que o Steve Rogers ele sempre vai estar do lado certo da coisa, independente se o lado certo for o lado inimigo dos Estados Unidos. Bom, então minha visão sobre o Steve Rogers é exatamente essa. Ele estaria do lado certo, nunca do lado errado. Bom, vamos pegar aqui uma outra história. Vamos pegar agora um super-herói da DC pra gente comentar. E aí eu já vou logo de cara. Analisar o maior de todos os heróis da DC, que é o Superman, né? É o mais famoso? Talvez o Batman seja mais famoso que ele, né? Mas, em termos de poder, o Superman, sem sombra de dúvidas, é o maior herói da DC. E aí, o Superman, que é um extraterrestre, de que lado ele ficaria numa terceira guerra mundial? Bom, primeiro a gente tem que olhar que, embora tomar um pouquinho de água, né? Que essa época, além de estar frio, fica seco, né? Bom, vamos pensar o seguinte. Embora o Superman seja um extraterrestre, a gente tem que pensar que o Superman ele foi criado por uma família de fazendeiros do Kansas, né? Então, o Superman, quando ele chega na Terra, ele mesmo ele não sendo terráqueo, ele tem o coração, vamos dizer assim, de terráqueo, né? Ele tem um bom coração. Mas a gente não pode deixar de esquecer que ele é um extraterrestre, né? Assim, o Superman, ele também teria a vontade de impedir o combate. Acredito eu que o Superman, ele não gostaria de ver pessoas que não têm nada a ver com o problema acabando se matando por causa daquele problema criado por pessoas
maiores, por líderes no caso. E uma guerra, principalmente uma terceira guerra mundial, é sempre assim. Os líderes brigam entre eles, né? Ou criam ali regimes totalmente autoritários, e aí essas pessoas, jovens na grande maioria, não tem nada a ver com aquilo, vão para o campo de batalha e acabam morrendo por uma coisa que nem eles criaram, vamos dizer assim. Então, primeiramente, o Superman, ele tentaria acabar com o conflito. É o que a gente até deve estar vendo no filme do Superman, que vai sair aí daqui a 2 semanas, né? Hoje é dia 21, daqui a 2, 3 semanas no máximo, dia 8 de julho, vamos ter aí a estreia do filme do Superman, e é mais ou menos isso que a gente vai ver em uma parte do filme, que o Superman vai querer acabar com a guerra, porque a ideia do Superman é não ver as pessoas, e principalmente as pessoas inocentes, morrerem por uma causa que não é delas, né? Então ele não agiria, ele não teria lado de governo, né? O Superman não teria lado de governo e nem lado ideológico. O Superman não quer que as pessoas se matem, as pessoas inocentes se matem, vamos dizer assim, né? O que ia acontecer no caso? Em relação aos governos, o que eu vejo no caso? Os governos tentariam controlá-lo, tentariam persuadir de o Superman disputar a guerra em um dos lados. Lógico, quem tivesse o Superman como uma arma, né? E assim que os governos veriam o Superman como uma arma, quem teria essa arma venceria a guerra, né? Agora, o Superman, como eu disse, ele é homem, em termos de coração, em ter sido criado por uma família de agricultores, vamos dizer assim, mas ele também é um alienígena. E ele tem pontos fracos que não é a Kryptonita. Ele tem um dos pontos fracos que é em relação, por exemplo, a Lois Lane, né? Então, o que um governo poderia fazer? Ao invés de controlar o Superman, ele pegaria a Lois Lane como, vamos dizer assim, como refém. E aí faria com que o Superman enlouquecesse ou até mataria. Tô dando uma ideia que até aconteceu nas HQs, que isso é uma base para o Injustice, né? Que o Superman, a Lois Lane, morre e o Superman enlouquece. Então, um dos governos poderia fazer isso. Poderiam matar a Lois Lane, colocar a culpa no outro governo para fazer com que o Superman enlouquecesse e fosse inimigo daquele vamos dizer assim, vamos lá, do inimigo que matou a Lois Lane, vamos dizer assim. Então, isso seria uma ideia que poderia acontecer numa terceira guerra mundial. Lembramos, a gente na terceira guerra mundial não existe, vamos dizer assim, bonzinhos, né? Então, se isso, por exemplo, acontecesse, você colocaria o Superman, por exemplo, de um lado, tá? Então, o grande problema do Superman é exatamente isso. Ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa, ele também é um alienígena que vê também o lado dele. Se o lado dele for ferido, ele é até um alienígena, vamos dizer assim, que tem esse problema psicológico. Se ele se ver sozinho, atingido, e ele for e se atingirem alguém próximo a ele, ele surta, como aconteceu no Injustice. Então, acredito que a ideia de outros países poderia ser exatamente essa, tá bom? Bom, o Superman tem o ponto fraco, como eu disse, a perda de alguém querido, né? O que tornaria ele muito perigoso, no caso, para entrar numa guerra de um lado, vamos dizer, da guerra, né? Bom, o papo tá bom, né? Acho que da minha loucura surgiu um bom, vamos dizer assim, uma boa pauta pra gente fazer, né? Pra se fazer aqui no Rádio Nerd nessa semana.
Vamos agora voltar para o lado da DC. Da DC não, da Marvel, né? Vamos lá, vamos voltar para o lado da Marvel e vamos comentar sobre quem? Sobre o Homem de Ferro. Esse sim é um cara que daria uma boa história numa terceira guerra mundial. Eu digo por quê? Porque o Tony Stark, todo mundo sabe, tanto no filme quanto nas HQs, como que começa a história do Tony Stark? Ele era um cara que vendia armas. Então a riqueza do Tony Stark era o quê? Era vender armas para guerras, para conflitos, vamos dizer assim, principalmente em países bem distantes da realidade dele. Então a ideia dele inicial era essa. Então esse Tony Stark, lá do início, tanto nas HQs quanto no filme, ganharia muito dinheiro com uma guerra mundial, né? Acredito, pelo escrúpulo dele no início, ele venderia arma para os dois lados. Porque o que importava para o Tony Stark, e aí na minha visão, era ganhar dinheiro. Não importa o que estava acontecendo. Porque o conflito estava bem distante da casa dele, bem distante da vida social do Tony Stark. E por isso, na minha opinião, ele era um cara que ganharia muito dinheiro com um conflito gigante mundial como esse. Só que o Tony Stark, ele tem uma virada muito interessante, que é tanto nos quadrinhos como nos filmes, que é o momento em que ele é capturado e é preso e tem que construir a primeira armadura dele para poder fugir da morte. Ali naquele momento, ele tem uma virada na ideia dele, ele tem uma virada de chave, vamos dizer assim, né? E aí ele passa a ser o Tony Stark que quer cuidar da Terra. Só que o Tony Stark, ele tem um problema muito sério, porque ele quer cuidar da Terra, do planeta Terra, da maneira dele, né? E aí, talvez a maneira dele, talvez não, em vários momentos, a maneira dele é a maneira errada, né? Ele quer defender. Vamos pegar, por exemplo, que todo mundo lembra do filme, né? O que causou o racha entre o Capitão América e o Tony Stark? Tá, tem o Tratado de Sokovia, tudo. Mas antes, o Tratado de Sokovia só acontece por causa dos acontecimentos da Guerra de Ultron, né? Em que quem criou o Ultron? Tony Stark. E qual que era a ideia do Tony Stark? Criar um robô que defenderia a Terra do mal. Só que um robô não, na verdade, uma inteligência artificial, né? Uma inteligência super, vamos dizer, inteligente, que poderia pensar por conta própria, que defenderia a Terra de todo o mal. E aí essa inteligência chega à conclusão de que o grande mal da Terra é o ser humano. E aí ele quer acabar com todo mundo. Então a ideia do Tony Stark, vamos dizer, na cabeça dele era boa. Só que não era, de fato, quando se colocasse em prática, era uma ideia, vamos dizer assim, altamente perigosa, como de fato foi, né? Em Guerra Civil, na HQ, lá na Guerra Civil de 2006, vamos dizer assim, o Tony Stark é a favor dos heróis serem registrados e serem colocados numa espécie de coleira pelo governo, né? Ao do outro lado tinha ali o Steve Rogers, que era contra, que era a favor da liberdade, de cada herói ser livre também. Como é a ideia do Capitão América, que a gente falou lá atrás. O Capitão América não tá ligado ao governo. Embora ele tenha as cores da América, ele não tá ligado ao governo. Já o Tony Stark, ele quer fazer as coisas da maneira dele. E talvez isso poderia colocar ele na guerra de uma maneira que, para defender a Terra, ele poderia acabar com a Terra. Né? De qual maneira? Criar armas para, por exemplo, um Ultron, que ali entraria na guerra para acabar com o conflito. Só que o Ultron ia acabar com o planeta todo, vamos dizer assim,
né? Então, o Tony Stark, depois dos acontecimentos lá, depois que ele faz a sua primeira armadura, vamos dizer assim, é um Tony Stark diferente, mas que ao mesmo tempo, com as suas ideias de gênio e mirabolante, poderiam levar a uma coisa, vamos dizer assim, pior que uma terceira guerra. Não sei nem se existe alguma coisa pior que uma terceira guerra mundial, mas a ideia do Tony Stark de salvar a Terra poderia levar a algo igual ou até mesmo pior que uma terceira guerra mundial, tá? Então, é esse que seria ali o contexto do Tony Stark numa guerra. E ele acabar ali se tornando, coloquei até, né, aqui, na minha anotação, ele acabar se tornando um tirano tecnológico mais perigoso do que, vamos dizer assim, um inimigo que estivesse na guerra, através de criação de drones, escudos, essas coisas todas, né? E é isso, né? Vamos agora pro próximo aqui. Deixa eu só ver aqui qual que é o próximo que eu coloquei aqui. O próximo herói vamos voltar pra DC. E vamos pegar agora pra comentar sobre o herói mais famoso, vamos dizer assim, não só da DC, mas o herói mais famoso da história do mundo, vamos dizer, né? Quando eu sair aqui na rua e perguntar um por um qual que é o herói que eles mais conhecem, vamos dizer assim, eu acho que a grande maioria vai dizer Batman. E o que o Batman faria numa provável terceira grande guerra mundial? Aonde que o Batman encaixaria numa guerra mundial? Muito bem, o Batman, ele é o cara da preparação, né? Então, primeira coisa, o Batman, ele não entraria na guerra lá na batalha, na linha de frente, vamos dizer assim. Ele seria um cara que ficaria nas sombras. Até meio engraçado, né? Batman nas sombras. Realmente, o Batman é o cara das sombras, vamos dizer assim. Mas o Batman, ele ficaria de uma maneira... Primeiro, ele ia... O que eu penso? Primeiro, o Batman, ele ia descobrir os pontos fracos de todos os líderes da guerra. E aí, pra terminar com a guerra, porque o Batman também, ele não ficaria de nenhum dos dois lados. Ele ficaria sempre do lado de Gotham. É interessante. Mas o Batman, e daqui a pouco a gente vai até comentar mais, o Batman, ele, independente do que deve ser feito, ele sempre vai defender o seu povo. Ele sempre vai defender o povo da sua cidade. Até porque, se você for pensar, é um dos heróis psicologicamente mais interessante que existe, né? É um menino que era rico, milionário, bilionário, vamos dizer assim, né? Que tem ali a morte do pai e da mãe sendo assassinados, né? Pela cidade de Gotham. E aí, ele vai crescendo e desenvolvendo a ideia de se preparar para tudo, né? Então o Batman, ele sempre tá a 2 passos à frente de qualquer um, né? E aí ele vira o defensor da cidade que tirou os pais dele, né? É bastante interessante se você pensar na história do Batman dessa maneira. Então o Batman, ele teria pontos fracos de todos os líderes globais que estivessem na batalha. Para quê? Para defender o povo dele, tá? Para defender quem ele realmente ele coloca em primeiro lugar. Então ele defenderia os civis, primeiramente da sua cidade e depois de outros locais, mas civis que estariam sendo, vamos dizer assim, massacrados por um grande exército, uma grande nação, né? E aí então ele defenderia esses civis refugiados, vamos dizer assim, né? Mas o Batman, ele sempre teve essa ideia, né, de se defender primeiro, defender primeiro a sua cidade, né?
Bom, o é isso, é isso. Então eu acho que o Batman, só tava lendo aqui outra coisa que eu coloquei, mas não tem relação. O Batman, ele seria o cara das sombras, o cara que descobriria, teria ali relatórios de todos os líderes mundiais que estivessem nessa guerra e tentaria sempre estar defendendo os mais inocentes primeiro da cidade dele. Que o Batman, ele defende primeiro a cidade dele e depois inocentes que estariam aí sendo atacados em outros locais do planeta. Bom, vamos voltar aí. Vamos ver o próximo líder, vamos dizer assim. Líder não. Que eu tava lendo aqui do Batman, né, que lá no Liga da Justiça de 2017, nos filmes, né, no filme tanto de 2017 como de 2021, no corte do Snyder, ele que se torna o líder, né, através ali do preparo dele. Mas o próximo herói, vamos pegar o Bruce, o Hulk. Cara, o Hulk numa guerra mundial, o que seria o Hulk numa guerra mundial? Primeiro, a gente tem que pegar o Hulk em dois momentos. O Hulk sem controle. Primeiro, o que seria o Hulk na Primeira Guerra Mundial? As duas nações estariam atrás dele para pegar o sangue dele, né? Porque com o sangue do Hulk você poderia criar armas, Hulks, vamos dizer assim, outros Hulks, né? Então, todas as nações, os dois lados, na maioria das vezes, se tem dois lados, é lógico, se tem dois lados num conflito, os dois lados estariam atrás do sangue do Hulk para criar Hulks, para criar armas de destruição, né? O Hulk incontrolável, que é aquele primeiro Hulk que a gente conhece, tanto dos filmes como das HQs, o nome mesmo já diz, ele seria um cara altamente incontrolável. Você não conseguiria, nenhum outro país conseguiria controlar o Hulk, né? Então, ele destruiria tudo, ele jogaria ele ali no campo de batalha, ele destruiria ambos os lados, né? Mas, assim, seria uma arma, caso você conseguisse engambelar, vamos dizer, o Hulk, ele seria uma grande arma para esse país. É um cara que sobrevive a armas nucleares, né? A armas, a locais hostis, assim, ele dá pulos assim de um canto ao outro do planeta, né? Só que o Hulk, ele tem um problema. Ele é realmente o que eu disse, ele é incontrolável. Então, no momento em que ele fosse descobrir, que ele descobrisse que aquele país estava controlando ele de uma maneira errada, ele se viraria contra esse país e destruiria esse lado da guerra, né? E destruiria tudo, né? Então o Hulk, ao mesmo tempo em que ele seria uma arma caso controlasse ele, ou caso pegasse, por exemplo, o sangue dele, né? Ele destruiria tudo também, né? Então é uma arma incontrolável. Agora, vamos dizer assim, na Guerra Mundial Hulk, vamos dizer, na Guerra Mundial Hulk, na história da Guerra Mundial Hulk, enquanto o Hulk vira ali uma espécie o Hulk, ele fica altamente furioso. Por quê? Qual que é a ideia da Guerra Mundial Hulk? O Hulk, ele é mandado lá pra sacar pelos Illuminates, né? E aí a gente tá contando a história de Planeta Hulk. O Hulk, ele é mandado pra sacar pelos Illuminates porque o Hulk é muito perigoso, é altamente instável. Você não sabe, a qualquer momento ele pode acabar com o planeta Terra. E aí ele chega naquele planeta, ele vira o rei, vamos dizer assim, daquele planeta Hulk, né? E aí ele tem ali uma esposa, essa esposa vai ter ali também um filho, né? Que é o Scar. E aí essa esposa é assassinada. O Hulk acha que essa esposa dele, a esposa dele, é assassinada pelo povo da Terra, né? Pelo ser humano, pelo planeta Terra.
E aí, o Hulk, ele pira, ele enlouquece, né? Ele completamente enlouquece ali, né? E volta à Terra furiosamente e começa a Guerra Mundial Hulk, em que ele quer acabar com a Terra. Ele volta furioso ali e ninguém segura ele, ninguém tanca ele, vamos dizer. O Homem de Ferro, por exemplo, não consegue segurar ele com a Hulk Booster, com a Hulk Booster, né? Ele quebra ali, ele bate, ele acaba com o Doutor Estranho, com o Raio Negro, enfim, ninguém segura ele, né? Mostrando como que o Hulk pode ser instável, né? Numa guerra mundial. E aí depois ele descobre que, na verdade, quem sabotou a nave foi o pessoal lá de Sakaar, foi um habitante de Sakaar. Mas aí ele já tinha destruído praticamente a Terra toda. Ele tinha devastado, vamos dizer assim, a Terra toda. E aí ele se deixa ser detido, tá? Então, o Hulk, ele poderia muito bem, como lá na história do Superman, ser manipulado para entrar de um lado da guerra, tá? Por exemplo, matar a mulher dele, ou até a filha dele, né? Aqui, no caso, o filho dele, né? Eu falei filha, filho dele no caso, né? Matar e falar que é o outro país ou a outra aliança que matou, né? Então o Hulk, ele poderia ser muito bem manipulado desse jeito, né? Bom, vamos pro próximo aqui. Só ver aqui quanto tempo que eu já tô falando. Nossa, quase 40 minutos, 36 minutos de episódio. Eu achei que ia durar pouca coisa. Achei que o episódio ia durar muito pouco. Estamos aí com 37 minutos de episódio. Eu falo demais, né? Não tem jeito. Quando eu começo a falar de teorias de HQs, assim, eu vou longe, eu vou falando e o tempo vai passando. Mas vamos voltar pra DC, porque eu queria agora falar dela, a Mulher Maravilha, né? E aí a gente fecha a trindade da DC, né? A trindade, como muita gente chama da DC. Como a Mulher Maravilha agiria num conflito bélico gigante, mundialmente, uma terceira guerra? Primeiro, ela é uma guerreira. Ela é filha de Zeus. Nascida, forjada sendo uma guerreira. Mas ela, primeiramente, é protetora dos inocentes, tá? Então, ela não obedeceria nenhuma ordem militar. A Mulher Maravilha, ela não defenderia, ela não bancaria nenhuma ordem militar. Ela defenderia sempre os mais inocentes, principalmente civis, crianças. Tem muitos momentos das HQs que a Mulher Maravilha, ela sempre, embora seja uma guerreira, ela aparece dando discurso na ONU, né? Mostrando que o lado dela é o lado da pacificação. Então a Mulher Maravilha, por mais que ela, volto a dizer, seja guerreira, ela é para o lado da pacificação. Embora, se ela vê alguma injustiça acontecendo, ela vai ser sempre contra o lado que está causando aquela injustiça, tá? Então, assim, eu veria ela mais pro lado do diálogo, mas quando acontecesse uma injustiça, um massacre, por exemplo, de crianças, de mulheres, ou até mesmo de pessoas que não tem nada a ver com a guerra e tá sendo ali massacrado, uma bomba sendo jogada em cima delas, ela agiria contra essa injustiça, tá? Vamos lá, passar pra frente. Volto a dizer também, a gente tem que lembrar que a Mulher Maravilha, ela não é, de fato, ela não é uma humana, né? Ela vem do mundo dos deuses, então a visão dela em relação aos humanos é totalmente diferente, como, por exemplo, o Capitão América, que, como eu disse também, não gostaria ali de ver injustiça acontecendo, defenderia sempre pessoas
que não tem nada a ver com a guerra e que estão ali sofrendo com a guerra, a visão dela é completamente diferente da dele, né? Vamos falar agora do filho de Odin? Sim, como Thor, o deus do trovão, reagiria numa guerra em Midgard. Para começar, o Thor, ele é o guardião de Midgard. Então o Thor, ele teria também dois momentos, na minha opinião. Primeiro momento, que é o momento ali do Thor, do Thor, não, eu ia falar Thor baladeiro, que eu lembrei daquele Thor ali de Warif, mas de um Thor totalmente descompromissado com o seu propósito. Você teria um Thor que defenderia ao máximo ter uma guerra, ele acharia ao máximo ter uma guerra, né? Porque o Thor, ali no início, ali da história dele, ele era um cara completamente descompromissado, era um cara que queria guerrear, não importasse o que aquela guerra levaria. Então ele estaria ali sendo aquele cara que, vamos dizer assim, que atiçaria. Você já viu numa briga de rua, ou numa briga de colégio, vamos dizer assim? Olha, veja bem, eu não tô pedindo pra ninguém entrar numa briga, pra ninguém brigar não, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Sou anti-briga, tá? Mas todo mundo já viu uma briga no colégio, já estudou na escola. Sempre tem aquela galerinha ali que vai incentivar que um saia na porrada com o outro. Então o Thor, lá do início, o Thor que não tinha compromisso, ele seria aquela turminha ali. E quando a guerra começasse, ele escolheria um lado, e o lado que ele escolheria, lógico, seria o lado que defenderia Asgard, né? O lado que não queria destruir Asgard, por exemplo, pra lutar e ele não ia importar com nada não. Agora, vamos dizer o seguinte, o Thor, quando depois que ele passa, principalmente pelos acontecimentos do caçador de deuses lá, do Gorr e tudo mais, ele já é um Thor diferente. Ele é um Thor mais comprometido não só com Midgard, mas também com todo o universo, né? Ele, lá antigamente, ele causaria destruição. Aqui no outro Thor, no Thor que a gente tá mais conhecido, né, vamos dizer assim, né? Vamos pegar como, por exemplo, eu falei do Gorr, a HQ do Deus do Trovão ali. Ele já é um cara que tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de saber que a guerra, ela não é boa para nenhum dos dois lados. E o diálogo é sempre o mais importante. Então aqui, no caso Thor, nesse outro Thor, ele lutaria, vamos dizer assim, contra os humanos que estivessem oprimindo o lado, vamos dizer assim, estivesse oprimindo o outro lado, né? Mas a ideia dele seria respeitar a Terra, principalmente numa batalha de uma terceira guerra mundial que poderia levar Midgard, ou a Terra, né, ao seu fim. Então ele evitaria ao máximo, esse Thor agora, ele evitaria ao máximo uma guerra que levaria ao fim do planeta Terra, porque ele é o defensor de Midgard, né? Bom, vamos a outro herói? Tô gostando, hein? Tô gostando, eu acho que deveria ficar mais 2 horas falando de outros heróis numa provável, vamos dizer assim, se acontecesse, volto a dizer, tomara que não, né? E a gente torce muito para que não aconteça, né? Seria um caos para a Terra como um todo e também, vamos dizer assim, seria o fim do planeta, né? Mas tomara que nunca aconteça. Vamos voltar para DC? Eu queria falar agora do Lanterna Verde e a tropa dos Lanternas como um todo. Como ela agiria numa provável grande guerra entre nações do planeta? Primeiro, a tropa dos Lanternas, ela não age em conflitos, desde que esse conflito não coloque em risco o universo, o multiverso como um todo, tá? Então, primeiramente, se essa guerra que está acontecendo, ela não coloca o universo
como todo, se, por exemplo, essa guerra ela não ultrapassa as fronteiras planetárias, o planeta Terra, não temos aí, por exemplo, uma arma interdimensional, né? E também, se esse conflito não vai levar uma grande matança de pessoas inocentes em larga escala, eles não vão agir, vamos dizer assim, né? Só vão agir de qual maneira? Se essa guerra ela atravessar as fronteiras e aí começar a colocar todo o universo em risco, ou se for chamada, por exemplo, por um governo oficialmente legítimo a agir, né? Ou um risco de uma grande matança no planeta Terra, tá? E aí a tropa dos Lanternas seria obrigado a agir. Vamos pegar 2 Lanternas Verdes que são muito conhecidos. Primeiro, John Stewart, né? Que é, assim, o conhecido pelos desenhos de 2001, né? Como que ele agiria numa guerra se ele tivesse o anel do Lanterna? Primeiro, ele agiria taticamente, tá? Ele não entraria na guerra de fato. Ele usaria o que ele sabe, a diplomacia, tá? Então ele agiria através da diplomacia para tentar acabar com o conflito. Muito, por exemplo, diferente do Guy Gardner, que a gente vai acompanhar agora no filme do Superman, que já é basicamente daqui a 2 semanas, vamos dizer assim. Daqui a 2 semanas, aliás, daqui a 2 semanas, o tão aguardado episódio. Estamos hoje no episódio 174, semana que vem 175, o episódio 176 daqui a uma semana é o tão aguardado episódio que vamos poder comentar sobre Superman, tá chegando a hora, né? Mas o Guy Gardner, ele agiria na porrada, porque ele é completamente inconsequente. Pra quem não conhece o personagem, vai poder conhecer ele a partir do filme, vai ver que ele é completamente cabeça dura. Ele não tá nem aí pro que pode acontecer. Ele ia sair na porrada. Então, numa provável guerra mundial, ele estaria ali na frente, na porrada, dando porrada dos 2 lados pra poder acabar, apartar com a guerra, tá? Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Prosseguir, deixa eu ver que tem mais alguma. Vamos ver. Deixa eu ver se eu peguei mais. Ah, peguei a Natasha, Viúva Negra. Olha, é a última aqui, viu, gente? Já estamos quase com 50 minutos de episódio. Mas como a Viúva Negra, Natasha Romanoff, agiria numa provável terceira grande guerra? Primeiro, a gente tem que ver o que a Natasha é. Ela é uma espiã. Então, ela não agiria na linha de frente, ela agiria nas sombras, para poder neutralizar o outro lado. Qual lado seria? Bom, a Natasha, ela já teve dos 2 lados, vamos dizer assim. Se a gente pegar esse conflito de hoje, e ver que os 2 lados que estão hoje os mesmos lados que estavam lá na Guerra Fria, né, e que foi mostrado nas HQs, ela já agiu ali dos 2 lados, tá? Hoje a Natasha, ela agiria pro lado que ela acha que é o bem. É os Estados Unidos? Não. E ela já mostrou isso. Por exemplo, em Guerra Civil, que ela ficou contra o governo. Então eu acho que ela não tomaria lado, não tomaria bandeira. Ela não é uma heroína que toma bandeira como seu princípio, tá bom? Ela já traiu tanto o regime da KGB, lá da Rússia, né? Onde que era a Sala Vermelha. E ela já traiu a SHIELD também. Então, assim, ela ficaria do lado em que ela acha que é o certo, né? Nos filmes, com certeza ela ficaria ao lado do Capitão América, né? Bom, vamos pegar aqui. Então, ela agiria nas sombras, né? Do lado ali da espionagem, né? Para poder ali neutralizar, vamos dizer, uma palavra mais bonita, né? Neutralizar o lado que para ela era o correto, né? Bom, vamos lá, acabamos aqui então. Vimos alguns heróis, vamos dizer assim, né? Não dá para fazer todos ou uma grande
um grande número de heróis, não dá pra fazer, porque exatamente, vamos dizer assim, temos tempo, né? E só esse episódio aqui, já estamos já com 50 minutos de episódio. Você que tá me vendo aí, essa conversa de nerd já durou 50 minutos já, né? Mas é muito legal fazer um episódio assim. Eu sempre quis fazer um episódio assim de teorias, teorias e teorias. Bom, nesse finalzinho de programa, como eu disse, eu queria trazer para você, amigo ouvinte do Rádio Nerd e também telespectador do Rádio Nerd, queria trazer algo interessante que aconteceu essa semana em relação ao próximo filme do Spider-Man. Sim, vamos ter o quarto filme do Spider. E saiu informação interessante sobre esse filme, informação de escalação de ator para esse filme, que vou colocar aqui na tela para você acompanhar, para você que talvez esteve aí por fora. Tivemos um feriado no meio da semana, então muita gente tá por fora de tudo que tá acontecendo. Agora que tá voltando para casa, por exemplo, tem muita gente que escuta o Rádio Nerd na parte da tarde, na parte da noite de domingo ou na segunda-feira, tá se voltando, tendo mais informações, se atualizando. Temos uma informação importante que Homem-Aranha, Um Novo Dia, terá John Berton como Justiceiro novamente. Então, John Berton, que foi o Justiceiro lá atrás, volta para o universo da Marvel para ser o Justiceiro no filme do Homem-Aranha, agora dentro do UCM. Sabendo que a Marvel já está determinada a produzir mais conteúdos relacionados ao Justiceiro, interpretado por John Berton, a sua próxima aparição acaba de ser confirmada, sendo até bem surpreendente. De acordo com o relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, Berton retornará ao papel de Homem-Aranha Um Novo Dia, onde trabalhará ao lado de Tom Holland pela primeira vez no UCM. O site confirma que a fotografia principal acontecerá no Reino Unido, agora no mês de junho, julho, agosto, no verão americano que começou exatamente ontem, vamos dizer assim, né? A Zendaya e o Jacob, que são a MJ e o Ned, voltam respectivamente nos mesmos papéis, mas em tempo menor de tela. E aí eu acredito que realmente deva acontecer, porque, deixa eu voltar a mim, a ideia aqui nesse momento é fazer o quê? A ideia é contar novas histórias, tá? A ideia é trazer coisas novas, tá? Então a ideia aqui é trazer novos personagens do universo do Homem-Aranha. MJ e Ned deve aparecer exatamente para fazer uma ligação com as histórias da trilogia anterior, mas elas não devem ter um grande papel, até porque a gente já viu que a Sadie Sink, que é a Max lá do Stranger Things, já foi confirmada para fazer um papel nesse filme. Alguns dizem que ela pode ser a Mary Jane, lembrando que a MJ não é Mary Jane, né? Ou pode ser a Gwen Stacy, o que faria com que ela fosse o par romântico do Peter Parker, aqui, no caso, então. Isso, então, se for provado que ela vai ser ou a Mary Jane ou a Gwen Stacy, coloca a MJ em segundo plano nesse filme, em segundo até em terceiro plano nesse filme, né? Bom, vamos aguardar. Tudo indica que vamos ter aí o Justiceiro, e a gente tem que lembrar que o Justiceiro, para quem não sabe, o Justiceiro ele aparece primeiramente nas HQs do Homem-Aranha como vilão do Homem-Aranha. Aqui ele deve também aparecer
como vilão do Homem-Aranha, mas como que vai ser feito? E a gente também tem que esperar, porque o filme do Homem-Aranha, só para eu confirmar aqui, tá marcado para 2016, 31 de julho de 2016, né? Homem-Aranha Um Novo Dia, pra daqui a um ano praticamente, vamos dizer. Só que antes disso, vamos ter ali se eu não me engano, a segunda temporada de Demolidor, tá? Então, essa segunda temporada de Demolidor pode ser um arco que pode cair ali no Homem-Aranha. E aí, talvez, podemos ter o Demolidor. O Demolidor já apareceu no Homem-Aranha. Só a gente lembrar que no Way Home, o advogado do Peter Parker era o Demolidor. Então, ele já apareceu naquele universo do Homem-Aranha. Tudo indica ser bem provável, teorias do Daniel, pode aparecer novamente agora no próximo filme do Homem-Aranha, bem provável. É bem provável que aquele universo da Netflix, que agora está sendo colocado, vamos dizer assim, no CM, através de Demolidor, pode ser que apareçam também ali no filme do Homem-Aranha. Então ainda é uma grande incógnita do que vai acontecer. Mas só de saber que o Justiceiro vai estar nesse filme já é uma grande... já dá pra deixar o hype um pouco mais aceso, vamos dizer assim. Bom, é isso. Temos aí quantos minutos de programa? 56 minutos de episódio de pura teoria. Foi bom. Gostei muito de fazer esse episódio de hoje. Lembrando que o Rádio Nerd volta na semana que vem com o seu episódio 174. Mais provável que vamos ter aqui, vamos falar sobre o filme da Fórmula 1, que lança na semana que vem. Eu vou estar assistindo durante a semana e no próximo filme, na próxima semana, vamos falar sobre esse lançamento aguardado, o filme da Fórmula 1, que será lançado na semana que começa agora. E também vamos falar sobre a nova série da Marvel, né, que é a Coração de Ferro, que também será lançado nessa semana que está começando hoje, vamos dizer assim, né? Então, duas coisas para a semana que vem. O filme da Fórmula 1 e Coração de Ferro são as duas, vamos dizer assim, o que vamos estar comentando no episódio da semana que vem. E depois, daqui a uma semana, só deixa eu ver se eu estou certo. Não, né? Vamos ter depois o dia 6, né? Vamos ter o dia 6, vamos ter um outro episódio, 175. E aí, no episódio 176, eu falei 75, 176, aí sim, vamos estar comentando o filme mais aguardado do ano, Superman. Vamos ter um episódio especial para falar sobre ele aqui. Bernardo Lopes vai estar aqui também e vamos estar comentando sobre o filme mais aguardado do ano, James Gunn. Tá chegando a hora, Superman. Daqui a 2 episódios, 176, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 3, né, na verdade. Deixa eu só ver aqui no calendário. Estamos começando hoje dia 22, temos a semana dia 29, depois a semana... Então daqui a 3 semanas, vamos dizer assim, vamos estar comentando sobre Superman. Tá chegando a hora, graças a Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.